Hora extra dessa semana nós vamos falar de uma nova realidade. É que os aposentados estão voltando para o mercado de trabalho e a experiência dos mais velhos tem sido uma qualidade valorizada pelas empresas. Você vai conferir também que a baixa autoestima pode afetar a produtividade do trabalhador. E no bloco de entrevistas, o nosso convidado é o presidente da OAB de Goiás, Lúcio Flávio. Aguardamos você! Olá, seja bem-vindo à Hora Extra, que nessa edição traz os seguintes destaques. Aposentados voltam ao mercado de trabalho e a experiência dos mais velhos passa a ser uma qualidade valorizada pelas empresas. E a baixa autoestima pode afetar a produtividade do trabalhador. Mas o que fazer nessa situação? E no bloco de entrevistas, nós conversamos com o presidente da OAB de Goiás, Lúcio Flávio, que fala sobre a crise no judiciário trabalhista, que sofre com o corte de recursos e pode inclusive fechar as portas antes do fim do ano. Hora Extra está começando agora. A idade deixou de ser problema quando o assunto é emprego. Muitas empresas estão investindo na experiência dos mais velhos, que tem muito a ensinar aos que estão começando agora. Confira. Aos 65 anos, seu Mauro começa a rotina de trabalho cedo nessa rede de supermercados. Com 18 anos de casa, aquele é um ouvidor, aquele que recebe as reclamações dos clientes e procura resolver os problemas. Também está de olho em tudo, no prazo de validade dos produtos, na limpeza do balcão. Com essa idade, ele já poderia estar aposentado, mas pergunta se ele quer. Hoje o ser humano, na minha opinião, tem que trabalhar. Porque você não pode ficar assim, sem fazer nada. Então você tem que ter um objetivo na vida, levantar, fazer a sua higiene pessoal e ir para o trabalho, para viver mais. Porque se você não trabalhar, você fica inerte. Então tem que trabalhar. Com a expectativa de vida dos brasileiros subindo cada vez mais, hoje está na casa dos 75 anos, o número de idosos no mercado de trabalho também está crescendo. Segundo o IBGE, no Brasil, 4,5 milhões de pessoas na terceira idade estão na ativa. Em tempos de crise econômica, muita gente, mesmo aposentada, está procurando emprego em empresas como essa, que resolveu dar ouvidos à voz da experiência. Há 4 anos, este hipermercado adotou a política de contratar pessoas com mais de 50 anos. E hoje, cerca de 7% dos funcionários estão nessa faixa etária. É que eles têm algumas características fundamentais para um bom profissional. Essa política já é um pouco antiga, já entra no 4º ano de inserção de pessoas de terceira idade dentro do quadro funcional. E foi analisado via teste de observação mesmo. A gente testou-se alguns funcionários de terceira idade e verificou a eficiência. Que são elas? São mais atenciosos, têm a expertise e experiência ao longo da vida que foi construída, que em alguns casos vale muito mais que qualquer formação. E esse tato para tratar com o cliente. E como nós trabalhamos com varejo, que tem contato direto com o cliente diariamente, mostrou-se eficiência em algumas áreas e a gente tem aumentado gradativamente a contratação de terceira idade. Dos 20 milhões de idosos no Brasil, quem resolveu continuar trabalhando nem sempre faz isso por opção, mas por necessidade de garantir o sustento da família. Quem lucra com isso são as empresas, que têm tido bons resultados, sem falar que os mais velhos servem como exemplo para quem está começando agora. Uma característica da empresa, do Grupo IP Moreira, é que as pessoas constroem carreiras aqui. Tem pessoas com 10, 15, 20, 30 anos de empresa. E os mais velhos, a grande maioria, são pessoas que já têm histórico na empresa. Então eles servem de referência, servem como um objetivo. Né? O cara entra na empresa e fala assim, nossa, tem o seu Mauro, tem o fulano, o Beltrano, que tem 10, 15 anos de empresa, eu também posso chegar lá. Seu Mauro sabe bem que ainda tem muito a oferecer para o mercado de trabalho. Disposição é o que não falta, não é, seu Mauro? Penso em aposentar, mas não deixar de trabalhar. Mesmo aposentado, vou trabalhar. Ou aqui ou em algum outro lugar, mas não posso parar de trabalhar. Gostar de si mesmo, acreditar no seu potencial e se respeitar são noções que definem a autoestima. E ela pode interferir na produtividade do trabalhador.
Confira. Nas mais diversas áreas de atuação, algo em comum para alcançar o sucesso é o equilíbrio emocional dos profissionais. Problemas no ambiente de trabalho, como desentendimentos com colegas, fofocas, falta de reconhecimento, podem afetar a autoestima, algo importantíssimo em qualquer profissão. Então, a autoestima tem a ver com estado de excelência, né? E quantos de nós sabemos aí, de fato, acessar o nosso estado de excelência? Todos nós somos geniais em algo e somos dignos desse estado de excelência. Então, a autoestima tem muito a ver com o estado de excelência, Marina. Vários diretores, líderes, pessoas que realmente buscam alta performance, antes de qualquer coisa, eles acessam o seu estado de excelência. Isso tem muito a ver com autoestima, isso tem muito a ver com poder de realização. Gustavo Moreira presta consultoria a grandes empresas e executivos que estão em busca de alcançar a tão almejada excelência no trabalho. A autoestima é um ponto que merece grande destaque durante o processo, que não é simples, mas algumas dicas podem ajudar. Você pode acessar o seu estado de excelência a qualquer momento, desde que você realmente trabalhe. As vias de acesso que você tem, seja uma pessoa acessível, seja uma pessoa que realmente tenha várias vias de acesso, que com certeza você vai multiplicar a sua autoestima e vai conseguir, de fato, trazer o seu estado de excelência. Outra dica, além do acesso, das vias de acesso, é que você realmente invista na sua produtividade. Faça mais do que aquilo que você naturalmente faz. E faça com alto índice de conversão. Faça com que realmente o seu trabalho seja algo diferenciado, seja algo que as pessoas de fato admirem. E por último, e o mais importante, você quer e precisa acessar o seu estado de excelência, ajude, contribua e faça com que pessoas ao seu redor se desenvolvam. Empresários, executivos, diretores e coordenadores de equipe, a cada dia mais, têm se preocupado em investir na parte emocional de seus colaboradores. E eles garantem, os resultados são rapidamente perceptíveis. Isso nós podemos visualizar de diversos modos, e ainda mais no cenário que nós estamos vivendo, de crise, onde a tendência é se ter um ambiente de baixa estima, ou de não produtividade, ou não alavancagem dos nossos negócios. E eu vejo que a ferramenta como coach ajuda nessa autoestima, ajuda em performar de um modo diferente, e é o que nós buscamos hoje, tanto para os nossos colaboradores quanto para gestores e diretores. Um profissional pode ter várias competências e habilidades e ainda assim não conseguir produzir o quanto ele poderia. Se ele não tiver confiança e não estiver com a autoestima em dia, a produtividade pode cair sim e muito. Nessa hora é preciso estar atento e tomar as atitudes corretas para mudar esse cenário. Bom, a gente promove a mudança de cargos, mudança de funções dentro da empresa, para mostrar que a gente está dando atenção naquilo que está acontecendo com eles, né? Com o empenho que eles estão trazendo para a empresa, com a motivação que eles têm em trabalhar. Então, com isso, a gente está promovendo alguns funcionários, como, por exemplo, nós temos um funcionário que contratamos há 6 meses atrás, e hoje nós estamos trabalhando ele como uma coordenadoria dentro da empresa. Tá? Então, transpomos todo um conhecimento que antes até sócios nossos faziam dentro da empresa, transpomos esse conhecimento para essa pessoa, e hoje ela está executando essas tarefas. Né? Então, é uma forma da gente mostrar para a equipe que a gente está premiando, que a gente está motivando aquelas pessoas que realmente querem crescer com a gente. Né? E no próximo bloco nós vamos receber Lúcio Flávio, presidente da OAB de Goiás, que vai falar sobre o que pensa a advocacia sobre a crise do judiciário, especialmente da Justiça do Trabalho. O Hora Extra volta em instantes. O Brasil enfrenta uma grave crise econômica, atingindo fortemente o Poder Judiciário, principalmente a Justiça do Trabalho, que sofreu um corte orçamentário de 30% na verba de custeio e 90% na verba de investimento, e apresenta um déficit que pode impedir o seu funcionamento até o fim deste ano. Na tentativa de reverter essa situação, várias entidades, entre elas a OAB, têm se movimentado para alertar a população sobre os riscos da crise no Poder Judiciário e sensibilizar
o Legislativo e o Executivo Nacional para angariar recursos que assegurem o regular funcionamento da justiça em nosso país. Mas o que pensa a advocacia sobre esse tema é o que nós vamos saber hoje com o nosso convidado, o presidente da OAB de Goiás, Dr. Lúcio Flávio. Dr. Lúcio, muito obrigada por ter aceito o convite do Hora Extra. Prazer é meu de estar aqui no programa, podendo conversar com toda a classe advocatícia e os juristas trabalhistas também. Doutor Lúcio, o Poder Judiciário enfrenta uma forte crise, especialmente a Justiça do Trabalho, que sofreu um drástico corte orçamentário da ordem de 30% na verba de custeio e 90% na verba de investimento. Por conta disso, a Justiça do Trabalho já apresenta sinais claros de dificuldade de realizar a prestação jurisdicional. O que a OAB pensa a respeito? Bom, Márcia, a OAB, não só de Goiás, como o sistema OAB tem acompanhado de perto e vê com muita preocupação essa dilapidação da qualidade da prestação jurisdicional na seara trabalhista. No momento em que o país vive uma grave crise econômica, em que a Justiça do Trabalho naturalmente é mais demandada, há um corte como esse que você mencionou, que logicamente precariza a prestação jurisdicional de uma justiça especializada que se notabilizou até hoje pela qualidade. Então, nesse ponto, o sistema OAB, todos os presidentes, toda a advocacia está unida e ao lado da justiça trabalhista para que nós consigamos, no parlamento, no poder executivo, a recomposição desse orçamento. Isso é uma medida que se impõe. Doutor Lúcio, você vê que esse corte, essa crise que está passando o judiciário, particularmente a Justiça do Trabalho, que está afetando, como já foi dito, o próprio funcionamento, a entrega da prestação jurisdicional, os tribunais trabalhistas precisaram reduzir os horários de funcionamento, dispensar funcionários terceirizados, estagiários. Essa crise é uma ameaça a essa justiça especializada, principalmente tendo em vista que hoje se comenta a necessidade, ou pelo menos há quem defenda a necessidade da flexibilização da CLT? Bom, Márcia, você toca em 3 assuntos muito importantes. Primeiro, a questão da redução orçamentária. Nesse ponto, a advocacia e a OAB de Goiás está ao lado do TRT da 18ª Região, ombreando esforços para que esse orçamento seja recomposto. Estamos lutando junto com a magistratura trabalhista e disso não há a menor dúvida, tanto que a OAB já fez mais de um ato público de apoio à Justiça do Trabalho, além de diversas notas de repúdio com relação ao corte. Esse é um ponto. Segundo, nada obstante nós reconheçamos a dificuldade causada pelo corte orçamentário, a OAB sempre foi e sempre será contra a redução de horário. Nós entendemos que o jurisdicionado não pode ser apenado por uma situação como essa. Então, a OAB, desde o início, tem externado a sua contrariedade a essa forma de tentar reorganizar as finanças do Poder Judiciário Trabalhista. Particularmente, entendo eu que a redução do horário impacta pouco com relação ao tamanho do corte. Então, conquanto nós estejamos apoiando a Justiça do Trabalho na recomposição da verba orçamentária, a medida não é bem vista pela OAB no que toca à questão da limitação do horário. Por fim, a questão relacionada à flexibilização das leis trabalhistas. Essa é uma discussão antiga, não é de hoje que se fala em flexibilizar a CLT, as suas garantias, os direitos dos trabalhadores. E, na realidade, no seio da própria advocacia, nós percebemos que essa é uma matéria extremamente polêmica. Eu iria além, não é só na advocacia não, no seio social, no âmbito da própria magistratura do trabalho, eu tenho certeza que não há unanimidade sobre esse tema. Então a OAB não tem um posicionamento com relação à flexibilização da CLT? Não, nem pelo sim, nem pelo não, exatamente porque essa é uma matéria extremamente polêmica. Agora, eu posso externar aqui para você e para os nossos telespectadores uma opinião pessoal. Eu considero que a CLT é uma legislação que veio a lume na época do Estado Novo. Nós tínhamos um modelo político diferente, nós tínhamos um modelo de Estado diferente. Tudo evolui.
Então, eu não digo que a flexibilização precisa ocorrer, mas uma revisão da forma como a legislação trabalhista no país está posta, eu acho que é uma questão de agenda importante para o desenvolvimento da nação. Na sua opinião, o corte orçamentário que recaiu sobre o Poder Judiciário, particularmente também em relação à Justiça do Trabalho, tem alguma relação com o ativismo judicial que o Poder Judiciário tem apresentado, participando de importantes decisões políticas e também de interesse do cidadão, tendo em vista que o Congresso Nacional não consegue se entender para resolver problemas que são urgentes e necessários para a população brasileira? Bom, o corte da Justiça do Trabalho tem a ver com ativismo? Na minha visão, não. Agora, o corte do orçamento foi ideológico? Foi. Eu penso que partiu de um entendimento por parte de uma determinada base parlamentar de que a Justiça do Trabalho deveria pagar por ser extremamente eficaz. E a forma como foi encontrada foi uma tentativa de uma certa asfixia orçamentária. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com o presidente da OAB de Goiás, Dr. Lúcio Flávio. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta, hoje conversando com o presidente da OAB de Goiás, Dr. Lúcio Flávio, sobre a crise do Poder Judiciário, particularmente da Justiça do Trabalho. Dr. Lúcio, antes da gente continuar a nossa conversa, eu gostaria de convidá-lo a assistir uma matéria que fala um pouquinho da realidade da crise na Justiça do Trabalho. Vamos lá? O atendimento ao público no TRT Goiás já havia sofrido mudanças em janeiro deste ano. Antes era feito das 8 às 18 horas e desde então passou a ser das 8 às 16. A estratégia faz parte do plano de cortes para tentar minimizar os impactos da redução de 90% nas verbas de investimento e de 29,61% nas verbas de custeio. Já tínhamos feito 5 cortes nas nossas despesas e agora tivemos de fazer um último corte, e esse último corte foi para viabilizar o funcionamento da Justiça no mês de setembro. A partir de 1º de outubro nós não temos mais dinheiro para as despesas de custeio. O corte anunciado pelo presidente Aldon Talhalhenha envolve principalmente a demissão de trabalhadores terceirizados, como os que trabalham na segurança e também na limpeza, estagiários e adolescentes entre 16 e 18 anos que exercem atividades remuneradas no tribunal por meio da Rede Nacional de Aprendizagem. Com todos esses cortes, o serviço prestado pelo TRT Goiás, que sempre foi de excelência, foi inevitavelmente precarizado e está nas mãos do Congresso Nacional a única saída para que a situação não se agrave ainda mais. O presidente deixou claro que, se a aprovação de créditos adicionais não acontecer, o TRT Goiás deve atender apenas casos emergenciais a partir de 1º de outubro. Doutor Lúcio, em que medida a crise no Judiciário, particularmente na Justiça do Trabalho, afeta a advocacia? Afeta muito, porque no caso da Justiça do Trabalho, o advogado ele encontra sua remuneração a partir do momento em que a Justiça presta o seu serviço de entregar uma sentença, um acórdão, numa ação reclamatória trabalhista, por exemplo. Com essa precarização, o que acontece? Uma Justiça que se notabilizou sempre pela sua celeridade e efetividade vai perder essas duas qualidades. E é óbvio que a advocacia é diretamente impactada. Por quê? Porque os honorários que vêm ao final da ação, obviamente, vão demorar mais. Por outro lado, muitos trabalhadores se sentem incentivados a propor ação porque sabem que a Justiça do Trabalho funciona bem. A partir do momento que essa percepção seja diferente de uma justiça como a justiça comum, que não tem celeridade, sem efetividade, o próprio trabalhador talvez se sinta desmotivado a postular o seu direito. Perde-se com isso o mercado de trabalho para a advocacia. Então perdemos
muito, todos. Cidadania e advocacia com esse corte. Inclusive, para recebimento, né, das verbas trabalhistas, um processo que demora a ser resolvido, a dificuldade de receber, do trabalhador realmente satisfazer o que ele tem direito, os créditos trabalhistas, fica mais difícil. Né? Claro, porque se o processo demora, você também demora a executar aquele valor e nesse período a empresa pode deixar de existir, como a gente costuma dizer, anoitecer e não amanhecer, e aí o trabalhador também arrisca ganhar a ação, mas não levar efetivamente os valores aos quais ele tem direito, porque a empresa deixou de existir. Agora vamos falar um pouquinho sobre o exercício da advocacia no país. Atualmente existem 750 mil advogados no Brasil e cerca de 1,5 milhão de bacharéis em direito que não conseguiram passar no exame da ordem. Aliás, a revista Exame fala que no Brasil, a cada 1 hora formam-se 10 bacharéis. O mercado consegue absorver essa quantidade de profissionais? E em que medida essa grande oferta de profissionais está favorecendo ou está, de certa forma, proporcionando o aumento da judicialização dos conflitos no nosso país? Isso é uma questão que preocupa muito a Ordem dos Advogados do Brasil. Quando você fala em 750 mil advogados inscritos no país, e esse número é maior, até nós já estamos chegando a quase 1 milhão, 1.268 faculdades de direito instaladas, não há como se negar que esse número é excessivo e o mercado ele não tem condições de absorver toda essa mão de obra. O mercado absorve os melhores, os mais competentes, os mais dispostos. Quando eu falo mercado, não estou falando só do mercado da advocacia, porque na realidade as faculdades de direito produzem mão de obra para todo o poder judiciário, juízes, promotores, procuradores, servidores, as forças policiais. Mas mesmo assim, iniciativa privada e poder público contratando, ainda assim nós não temos condição de que o mercado absorva toda essa mão de obra. A Ordem vê com preocupação e tem se esforçado muito para assegurar um ensino jurídico de qualidade e, mais do que isso, evitar que novas vagas sejam abertas. Para finalizar, eu gostaria de saber o seu posicionamento e particularmente da OAB com relação aos casos de assédio processual e litigância de má-fé que cada vez mais têm sido condenados no Poder Judiciário e particularmente na Justiça do Trabalho. A Ordem tem conseguido punir esses advogados? Primeira coisa, Márcia, litigância de má-fé e multas processuais devem ser aplicadas às partes, jamais ao advogado. A Ordem vê com certa preocupação que mesmo na Justiça do Trabalho tem alguns juízes que têm estendido a aplicação das multas à advocacia. Isso, além de ser ilegal, viola a prerrogativa profissional. Então, essa é uma questão que deve ficar clara. A Ordem não concorda com a aplicação dessas multas processuais aos advogados. Por que não? Porque quem tem a competência exclusiva para regular a ética profissional é a OAB. E eu digo com muita tranquilidade, a OAB processa e pune muito os maus profissionais. Se nós fizermos uma análise aí com outros conselhos, com CNJ, com CNMP, eu tenho certeza que a instituição que mais aplica penalidades por desvios funcionais é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então a OAB tem cortado na própria carne? Sem dúvida. Eu conversei com o presidente da OAB de Goiás, Dr. Lúcio Flávio, sobre a crise no Poder Judiciário. Dr. Lúcio, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Hora Extra. Esperamos contar com sua presença mais vezes. Sempre à disposição, muito agradecido pelo convite. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Você que nos acompanha, muito obrigado e até a próxima semana.